E aí galera, fala, como vocês estão? Tudo bem? Bom, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Se você ainda não viu o nosso vídeo de apresentação, olha na descrição, vou colocar o link dele para que você conheça um pouco mais do nosso canal. Se você chegou até aqui por acaso, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal onde a gente faz aí o trabalho, problemas da minha vida diária, né? No estudo aí, nas pesquisas, e são coisas que talvez vão te ajudar também, porque são dúvidas que eu acredito que faz parte de toda a comunidade de estudantes, toda a comunidade de pesquisadores, e são dicas que eu acredito serem úteis também. Aqui no canal também vou estar divulgando algumas pesquisas que eu faço, minhas investigações, algumas coisas que eu descubro, e também vou estar atendendo a pedidos de vocês. Talvez possa fazer vídeos respondendo a comentários de vocês nos nossos vídeos, né? Promovendo aí debates, e isso é muito importante, né? Tanto para o crescimento do canal, quanto para o crescimento da pesquisa como um todo. Então o interesse nosso é proporcionar esse avanço no sentido dos estudos. Bom, o vídeo de hoje, como você já deve ter visto aí no título, né, e na descrição também, ele é um vídeo que fala sobre estratégias práticas para estudar filosofia. Bom, eu coloquei filosofia no primeiro ponto porque é o que eu pesquiso desde a graduação, mas serve também para outras matérias ou outros estudos, né, das ciências humanas. Então, assim, nas ciências humanas pode ser que seja difícil estabelecer uma estratégia de estudo. Então, assim, eu não estou querendo fazer nenhum coach aqui, mas eu quero trazer estratégias práticas que eu encontrei através das dificuldades que eu sofri quando comecei a estudar filosofia. Bom, se você viu o meu primeiro vídeo, se você não viu, pausa aí, vai lá, assiste rapidão. Mas se você não viu, se você viu o meu primeiro vídeo, você vai ver lá que eu não sou filósofo por formação, né? Então, assim, eu já peço talvez desculpa e licença para os colegas que são filósofos de formação, mas são as dicas que eu vou trazer nesse vídeo são coisas que eu encontrei através de dicas de orientadores meus que são filósofos e me ajudaram bastante a começar a estudar filosofia, começar a entender filosofia, né? Não sou nenhum grande entendedor de filosofia, estou no caminho ainda, estou engatinhando, mas essas dicas foram que sim, me deram um norte, porque começar a estudar filosofia é muito difícil, ainda mais para quem não é filósofo por formação. Mas eu acredito que você não precisa ser filósofo por formação para poder estudar filosofia, também para poder entender alguns autores e principalmente dar a sua contribuição, que é muito importante. Mas aí eu tentei aí traçar 5 estratégias, né, que eu utilizo no meu dia a dia para estudar filosofia, e essas 5 estratégias aí são, no meu ponto de vista, o passo inicial, né? Não é tudo sobre estudar filosofia ou estudar ciências humanas, mas é o passo inicial aí para você poder começar a compreender o que fazer ou como começar a estudar se você está começando do zero. Bom, então é o seguinte, a primeira dessas dicas aí é você compreender a história e o contexto histórico de que está falando o autor. Não adianta nada você pegar um autor e isolar ele num período de tempo e querer entender aquilo. Você não vai conseguir entender aquilo de forma completa. Então é preciso que você entenda a história daquele momento e o contexto histórico do que o autor vivia ou do que ele estava falando, né? Não é possível, acredito eu, posso estar errado, se estiver errado peço que me corrijam, mas não é possível você estudar nenhum campo das ciências humanas sem você ter um estudo atrelado à história. E a história ela é muito importante para que você entenda o contexto social, o contexto político, o contexto econômico que estava ali ao redor do autor que pesquisou aquela questão. Então, se você está estudando um autor do período da Revolução Industrial, por exemplo, não adianta você querer entender ele com a cabeça do tempo de hoje. Você não vai conseguir entender completamente. Então você precisa fazer uma viagem no tempo aí, voltar a sua mente para aquele momento da Revolução Industrial, para você conseguir compreender o contexto que estava circundando aquele autor. E aí que você vai começar a compreender de fato o que ele está falando. Então esse é o primeiro ponto. Você, talvez quando você escolher estudar algum autor, antes de estudar propriamente o autor, você traçar aí uma estratégia para você entender o contexto histórico, o contexto social, o contexto político e econômico que estava acontecendo ali naquele momento. E isso não é gastar tempo ou perder tempo, porque no meu modo de pensar, é uma
forma de investir no tempo que vai trazer e vai facilitar para você compreender melhor o que está acontecendo ali na cabeça do autor naquele momento. Outra estratégia também para você começar a entender o que o autor está dizendo é você entender que o que o autor cria, ou melhor, as ideias que ele coloca ali naquele livro ou nas suas aulas e tudo mais, não são coisas que brotam na cabeça dele simplesmente. Ele tirou aquilo de algum lugar. Então, todo autor, para falar o que ele está falando, ele leu outra pessoa antes dele. Então aí vai a segunda dica para estudar filosofia, que é ler o que o autor leu. Então o autor da Revolução Industrial, ele leu outra coisa antes de promover aqueles livros, aquelas coisas que trouxeram o boom da Revolução Industrial. Os autores estruturalistas ou pós-estruturalistas, eles leram outros autores antes deles para que eles pudessem começar a escrever. Então é muito importante você entender que o autor, por mais brilhante que ele seja, ele não tira aquelas coisas do nada. Tudo bem que ele pode formular conceitos, né? Ele pode traçar estratégias novas, ou até mesmo uma forma nova de escrever, uma forma nova de estudar, o estudo sob uma nova perspectiva. Mas antes daquilo, ele partiu de algum ponto, né? E para isso eu recomendo a você que você comece, você que quer começar a estudar ciências humanas, que você comece na Grécia Antiga, né? Porque ali está, na nossa forma de entender, é o berço da civilização ocidental. Eu peço um parêntese e uma calma aos nossos colegas decolonialistas. Vou falar sobre isso no futuro. Não estou desmerecendo as outras comunidades contemporâneas aos gregos, ou talvez até anteriores aos gregos, que também trouxeram uma parcela imprescindível para a civilização ocidental. Mas vou gravar um vídeo no futuro, vou lançar um vídeo no futuro explicando por que é que eu considero e dou essa primazia aí aos gregos para que esses estudos, né? Mais uma vez eu peço aos colegas decolonialistas que deem para mim uma oportunidade de me explicar num vídeo que eu vou lançar no futuro. Mas fechando parênteses, recomendo que você estude os clássicos gregos, depois os clássicos romanos e venha fazendo esse apanhado. Você não precisa se delongar tanto nesses estudos, até mesmo porque você precisa compreender o que é fundamental, né, nesses autores, para que você volte aí para os tempos mais recentes, né, e consiga entender melhor do que os autores estão falando. Então isso é muito importante. Além de estudar a história, é estudar o que o autor estava estudando no momento em que ele escreveu. Porque daí você vai começar a ver, daqui que ele tirou isso, daqui que ele tirou isso, esse conceito nasceu daí e tudo mais. Até mesmo também para você evitar de tomar conceitos ou achar que entendeu uma coisa de maneira equivocada, né? E tomar para si que o autor falou isso sem que na verdade ele não está falando exatamente isso, ele pode estar falando outra coisa diferente. Outra coisa que é muito importante, né, a terceira dica aí, é a de identificar a linha de raciocínio do autor, ou identificar a linha de pensamento que o autor está partindo para escrever os seus estudos. Esse autor que você está estudando, vamos falar agora sobre o ponto de vista da economia, por exemplo. Ele é um autor liberal? Você precisa saber isso. Ele é um autor não liberal? Você precisa saber isso. Do outro ponto de vista, ele é um autor reformista? Ele é um autor estruturalista? Ele é um autor romântico? Ele é um autor... qual a perspectiva de pensamento dele? Ele é nihilista? Ele é existencialista? Ele é marxista? Você precisa saber disso para que você entenda melhor o estudo que você está fazendo. Então, essa é uma dica muito importante. Procurar entender qual a linha de raciocínio e até mesmo também qual a linha de escrita que o autor tem, para que você tenha uma facilidade de entender. Então, isso tudo que eu estou dizendo, até então, essas 3 dicas que eu dei, são dicas que você vai adotar aí, são conceitos que você vai trazer para a prática antes mesmo de você ler uma linha do autor. Eu acho que é importante você fazer isso para que você leia, já comece a ler o autor consciente do que é de todas essas questões, porque são coisas que vão facilitar a sua leitura.
muita gente reclama, estudar sociologia é muito difícil, estudar filosofia é muito difícil, estudar antropologia é muito difícil, os autores escrevem de forma difícil. Então é muito complicado, porque eles trabalham conceitos complexos e a maioria das coisas são coisas abstratas, né? O ponto talvez principal das ciências humanas é essa abstração dos textos. Então você precisa identificar todos esses pontos que nós falamos até aqui para facilitar a sua leitura e para facilitar a sua compreensão do que o autor está dizendo. A quarta dica do que a gente tem aí, do que eu tenho para trazer para você, e eu recomendo que você faça, se você prestar a mim essa consideração de seguir meu conselho, eu recomendo que você faça conforme os passos que eu estou dando. São dicas no ponto de vista cronológico mesmo. Então, primeiro, você vai compreender a história, o contexto histórico. Em segundo lugar, você vai ler o que o autor lia. Em terceiro lugar, você vai identificar a linha de pensamento do autor. E em quarto ponto agora, a quarta fase do seu estudo do autor, sim, é pegar o que o autor escreveu. Eu não recomendo você a começar a estudar o autor por comentaristas. Não recomendo você fazer isso. A primeira coisa que eu recomendo você fazer é recorrer ao autor de forma direta. Vá lá ler o autor de forma direta. Quebra a cabeça, gasta pestana, perde noite de sono se dedicando a ler o que o autor escreveu. Então, a primeira coisa que eu falo, isso não sou eu que estou falando agora, várias e várias pessoas da área de letras, né? Vários autores recomendam você primeiro fazer uma leitura fria do texto que você quer estudar, para você procurar identificar conceitos, procurar se acostumar com o estilo de escrita do autor, procurar entender ali a forma como ele fala, a linguagem dele, as facilidades, as dificuldades do texto. Então você procurar desenvolver primeiro essa leitura, que é uma leitura, vamos dizer assim, uma leitura mais um pouco fria, um pouco mais distante da obra, uma leitura mais técnica, né? Depois que você faz essa leitura mais técnica da obra, fazendo aí as suas anotações dos conceitos, das remessas, aquelas referências que você pega dos autores que o autor lia, por isso que é importante você fazer essa parte antes, né, de ler o autor, para você já começar a identificar esses pontos. Terminada essa leitura, você vai retomar a leitura novamente, vai refazer a leitura, agora já com a mente mais preparada para entender o que de fato o autor está falando. Então, recomendo você fazer no mínimo duas leituras do autor. Não tem como, gente, você sentar para ler Marx, por exemplo, você vai sentar, vai ler um tomo do Capital e vai sair de lá entendendo tudo. Não tem como, não tem jeito. Você pode ser um gênio, você pode ter altas habilidades, mas você não vai conseguir pegar tudo, porque é muita coisa. É uma obra muito complexa. Estou falando do Marx, mas pode ser outras obras também. Não tem como, por exemplo, você sentar para estudar, vai ler lá o Adam Smith, vai ler A Riqueza das Nações, vai ler 10 capítulos da Riqueza das Nações e vai sair entendendo tudo. Não tem como. Então, por isso que eu falo, faça essa leitura mais fria, mais tranquila, mais de boa, sem muita preocupação, para você identificar esses conceitos, se acostumar com o estilo de leitura, o estilo de escrita do autor, e depois você vai partir para uma leitura mais aprofundada. Você vai fazer suas anotações, vai fazer suas considerações, vai pausar se necessário para retomar alguma leitura das bases do autor, se você achar que for interessante. Então, assim, se delongue nessa segunda leitura, ou na terceira, ou na quarta. Então, releia quantas vezes for necessário para compreender o autor, né? Aí, num quinto ponto, e aí a última fase, é que você, se for necessário, e vai ser necessário, dependendo do autor que você escolher para estudar, e sim você vai procurar ajuda para entender. Então, restou um conceito que você achou difícil de entender, ou ainda está confuso, ou acha que tem dúvida, aí sim que você vai procurar um comentarista, ou procurar um vídeo mesmo no próprio YouTube para tentar entender melhor. Vai procurar ler artigos, procurar ler revistas, ler o autor por outros autores, ou no ponto de vista de outros autores, porque aí, como você já vai ter lido a base, você não vai se perder em comentaristas, porque infelizmente ou felizmente não tem como, né, a gente escrever sobre um autor sem deixar um pedacinho da gente lá. Os comentaristas, eles, apesar de falarem sobre o autor e apesar de muitas vezes trazer esclarecimentos importantíssimos sobre aquele autor, eles o fazem sob o ponto de vista deles,
Então você vai ver comentaristas que falam sobre o Foucault, por exemplo, que são partem do mesmo autor, que é o Foucault, e eles fazem comentários totalmente antagônicos entre si, porque eles estão falando sobre a perspectiva deles. Se você começar a estudar um autor por ser comentarista, você vai estudar o autor, sim, vai, mas sob o ponto de vista daquele comentarista. Por isso que eu estou falando, leia o autor primeiro, e no quinto ponto, procure ajuda para entender o que você não conseguiu entender. Porque como você já vai ter lido o autor, já vai saber o que o autor está falando, você não vai se perder em comentários de comentaristas, que são importantes. Não estou dizendo que não são importantes, mas estou dizendo que você deve primeiro recorrer ao seu autor que você está estudando. Gente, agradeço muito pela atenção, por ter se dedicado até aqui no nosso vídeo, por ter assistido com paciência e persistência até aqui. Espero que essas dicas sejam importantes para vocês. Espero de coração que traga de alguma forma, que facilite o seu estudo, ou de filosofia, ou de sociologia, ou de história, ou de economia, ou de política, enfim, de qualquer estudo que esteja relacionado às áreas das ciências humanas. Peço a vocês desculpa porque nosso equipamento ainda é limitado, então às vezes tem muito ruído que atrapalha, mas eu peço que caso tenha ficado alguma dúvida, minhas redes sociais estão aí, tanto na descrição como aparecendo no vídeo agora. Então peço a vocês encarecidamente que entrem em contato comigo, procure solucionar essas dúvidas, e se eu puder ajudar, vou ficar muito feliz em ajudá-los. Peço que se inscreva no canal. Se você achar que esse vídeo foi útil para você e vai ser útil para algum amigo seu, para alguma amiga sua que está fazendo pesquisa, que está desenvolvendo estudos aí, está tendo dificuldade, às vezes o orientador não é tão acessível, ou às vezes tem dificuldade de estar indo até a faculdade e tudo mais, peço que você indica ele para vir assistir esse vídeo aí no canal, que pode ser útil, né? Pode trazer alguma forma aí, um auxílio para traçar uma estratégia de estudo ou alguma coisa assim. Então peço que você divulgue aí esse nosso trabalho. Vou estar trazendo vídeos toda semana, como eu falei no vídeo de apresentação. Toda semana eu vou estar trazendo vídeos aí. Quando não forem dicas práticas de estudo, de pesquisa, quando não for conselhos, vou estar trabalhando questões que eu vou me deparando na minha pesquisa, né? Como eu falei, eu trabalho com pesquisa, então para mim é muito importante estar conversando com vocês para ver o que está rolando aí de pesquisa, e as dificuldades que eu posso estar encontrando podem ser dificuldades que você também pode estar encontrando. Mais uma vez agradeço